Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. E En estos próximos viajes, nessas próximas viagens também te cuide e te guarde de todo peligro, de todo perigo e todos os que também vão contigo. Y muy buenos días E a todos muito aquí bom dia a presentes todos aqui también, presentes também. y los que nos están viendo a través de E os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da en internet, los diferentes países, nos allá diferentes en países, lá em Monterrey, la congregación que pastorea na el reverendo congregação Epifânio que o López, reverendo Epifânio Lopes pastoreia, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, los que estarán e todos os que estarão depois ouvindo leyendo e lendo esta actividad. essa atividade. Expressamos las más sinceras condolências as por mais sinceras condolências pela partida do nosso Herrera, irmão Luiz Ferreira, allá en San Carlos, lá em São Carlos, estado Cuerdas, estado de Cuerdas, Venezuela. a su esposa A sua esposa, Roquelina Roquelina, y sus hijas e as suas filhas, Roselyn y Jorbeli, Roselyn e Gioverli, y los nietos e os netos y demás familiares e demais familiares de nuestro hermano do nosso irmão Luis Herrera, Luiz, Cojedes, estado Cojedes, do estado de Corredes, Luiz Ferreira, do estado de Corredes, na Venezuela, pelo qual partiu no dia de ontem um irmão, um grande colaborador e fiel crente do programa divino correspondente a esse tempo final, lo cual pelo qual tenemos la esperanza nós temos a esperança de que todo creyente de que en el todo Señor crente no Senhor resucitará. vai ressuscitar. Y nuestro hermano Luis E o nosso irmão Luiz Herrera lo volveremos a ver Ferreira, nós o veremos novamente em breve, conforme a como nos dijo allí conforme a como nos disse ali Jesús en el Evangelio según San Jesus Juan, no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, 5, verso versículo 24 en adelante 24 em dice, diante diz: de cierto, Na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Na verdade, vos digo, vem a hora, e já chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E o nosso irmão Luiz Herrera vai ser um dos que vão ouvir a voz da ressurreição e virá novamente nesse corpo eterno e glorificado que ele prometeu para todos os seus filhos, assim que todos os parentes, irmãos, irmãs de nosso irmão Luiz Herrera, sua esposa, suas filhas, suas netas e demais parentes e os irmãos de onde ele se congregava sejam consolados com essas palavras. E também com as do apóstolo Paulo em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante, e 1 de Coríntios capítulo 15 do 49 em diante, onde a Escritura nos fala, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, de que eles ressuscitarão. E essa promessa é para nosso irmão Luiz Henrique. Ele vai ressuscitar. Sejam consolados com essas palavras. Nos diz no Evangelho segundo São Mateus, que é a escritura que o nosso irmão William usou nessa mensagem, que estaremos vendo e ouvindo a autoridade do Filho de Deus, que foi pregado 4 de abril de 2003 em Bogotá, Colômbia.
Capítulo 28, versículo 16 do Evangelho segundo São Mateus. Mas os 11 discípulos se foram a Galiléia, ao monte onde Jesus havia ordenado, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidavam. E Jesus se aproximou e lhes falou, dizendo: todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide por todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que vos tenho mandado. E aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí ele escreve Apocalipse 11, versículo 15. Podem se sentar, por favor. A autoridade do Filho de Deus. No Evangelho segundo São Mateus também, encontramos no verso, no capítulo 8, versículo 23, até o 27 diz: então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E desenha uma estrela de Davi, e escreve Apocalipse 5, e também capítulo 10, de 1 ao 11, e também 11 do 3 ao 6, e 14 do 14 ao 20, e 19 do 11 ao 21. E em uma anotação de um estudo bíblico onde colocaram essa escritura, ali ele escreve: tinha poder absoluto sobre toda a criação, o Filho do Homem, ou seja, Jesus. E assim será o Filho do Homem em sua segunda vinda. Na mensagem, a imagem, que foi pregado no dia 28 de fevereiro de 1982, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: Jesus de Nazaré tinha autoridade sobre toda a natureza. Jesus de Nazaré, podemos ver ele falando a uma figueira. Muitas pessoas, talvez, que o ouviram naqueles momentos falando à figueira, poderia dizer: esse homem está maluco falando a uma árvore. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele falou, e conforme ao que ele falou, assim aconteceu. Ele amaldiçoou aquela figueira com as palavras: nunca mais ninguém coma nada de ti. Essa figueira nunca mais poderia dar fruto. E quando sobre a terra tem algo que não vai dar fruto, é melhor que deixe de existir. E vejam essa escritura aí de São Marcos, capítulo 11, versículo 12, que foi essa ocasião da figueira. Mas vejam,
Veja o que ele escreve aí. Também está nessa outra Bíblia. Vamos tê-la aqui. Veja, Marcos 11, versículo 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E nessa que ele escreve, procurou o remanescente, primeiros frutos. Ou seja, ele procurou o remanescente, novos frutos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E ele escreve ali em cima: em todo o tempo tem que ter fruto para Cristo. Em todo tempo tem que ter fruto para Cristo. O tempo todo tem que ter fruto para Cristo. Agora, um pouco mais adiante, no versículo 18 diz: e os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade, e passando pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E ele desenha uma estrela de Davi. E embaixo, aí embaixo, eu vou nessa Bíblia, que é essa outra versão, ali no versículo 23 abaixo, ele escreve: figueira é igual Israel, monte é igual reino. O reino dos gentios será tirado, como foi tirado o de Israel. Figueira é igual Israel, monte é igual reino. E entre parênteses ele escreve essa parte: o reino dos gentios será tirado, como foi tirado o de Israel. Continua dizendo no versículo 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. E desenha outra estrela de Davi. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E aí ele desenha outra estrela de Davi.
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: quando a figueira recebeu aquela maldição, ela tinha recebido uma palavra divina, mas era uma palavra divina de maldição. Essa palavra divina tinha que fazer que ela nunca mais pudesse ter fruto. E no outro dia, quando os discípulos passam novamente em frente àquela figueira, eles se maravilhavam e dizem: veja, a figueira que amaldiçoastes ontem se secou desde a raiz até em cima. Agora vejam, em São Lucas nos fala ali uma parábola, São Lucas 13, a parábola da figueira estéril. São Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Agora sim vai acontecer, diz, vamos ver onde. Quando o Filho do Homem venha, achará, pois, fé na terra? Ou seja, que no cumprimento da vinda do Filho do Homem, diz ali Jesus, que não vai encontrar. O que aqui com essa figueira que representa Israel, Lucas 18, vamos ver aí. Lucas 18, versículo 8 diz, versículo 6: e disse o Senhor: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Então Hombre, disse o Senhor: considerai no que diz este joelho. Digo, quando vier, pois, o Filho do Homem, achará, pois, fé na terra? Crerão em sua segunda vinda, irmão William escreve ali. Com ponto de interrogação, crerão em sua segunda vinda? E aí ele escreve uma série de escrituras, Apocalipse 1 ao 7, 6, versículo 10, 10 do 1 ao 11, 11 do 3 ao 7 e 7, versículo 2, e desenha uma pedra angular e as eras. Agora continuamos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. E dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupará inutilmente a terra. E ele escreve Israel, e ele escreve: os 3 anos é igual 3 anos de ministério de Jesus, que Jesus já tinha. A figueira é igual a Israel, os 3 anos é igual 3 anos de ministério de Jesus já tinha. Ou seja, já tinha 3 anos de ministério, e volta a escrever do lado no meio, ou seja, entre
as duas colunas de escritura no meio, ele escreve novamente 3 anos de ministério de Jesus. Continua dizendo no versículo 8: Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano. E ele escreve 4º ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E em cima ele escreve: desse 4º ano, Jesus cumpriu 6 meses. E restam 6 meses, que é o 4º ano da semana 70. Volta a ler. A anotação desse 4º ano, aí ele abrevia 4 TO. Ele escreve assim: desse 4º ano, Jesus completou 6 meses. E restam 6 meses, que é o 4º ano da semana 70. Eu me lembro quando nós estávamos na escola que nós falávamos ao professor: professor, vá devagar, pode repetir de novo? Assim que nós estamos, como que na escola, segurando um pouquinho, porque alguns escrevem um pouco mais devagar. Embora nós vamos ter depois, mas algumas pessoas já gostariam de levar anotado. Mas é feito uma... Eu vou fazer uma recomendação que eu escreva assim no livreto, assim rapidinho, e depois com calma no lar. Escreve com calma na Bíblia. E assim, pois, já avança um pouquinho. Separa o que são aqueles que são... Isso é para aqueles que são um pouquinho mais lentos. E continua dizendo no versículo 9: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Agora vejam todo este ensinamento aí. E ele continua dizendo, o nosso irmão William aqui na mensagem: o Senhor Jesus lhe disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, vocês não apenas dirão a esta figueira que haveria de fazer, mas vocês também poderiam dizer a esse monte: passa daqui para ali, e passaria. Na mensagem, a fé perfeita nos diz ali, na página 13, e parte da 14 dessa mensagem, a fé perfeita, diz o reverendo William Branham: ó irmãos, você pode comparar o cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, foram movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, como pregamos há pouco tempo, prisioneiros à palavra e à vontade de Deus. Não podiam nem se mover até que Deus não os movia. Não gostariam de ver uma igreja como essa? Assim vai acontecer, diz o irmão Branham. Assim vai acontecer. Tem que vir. E eu creio que está em marcha. Na mensagem de Dores de Parto nos fala também dessa parte, desse tema também, dessa igreja noiva, na página 34 da mensagem de Dores de Parto diz: ela tem dores, esse é o problema, ela vai dar à luz, ela deve fazer a sua decisão. A Escritura está na parede. Vemos que a terra está por ir, isso é correto. E vemos a igreja, ela está podre,
ela está quase por ir. Nas dores de parto estão sobre toda ela, sobre o mundo e a igreja. E vai nascer um mundo novo e vai nascer uma igreja. E vai nascer uma igreja nova para ir ao milênio. Conhecemos isso. E escreve: nascerá uma igreja nova para o milênio. E do lado ele também escreve: nascerá uma igreja nova. E também escreve ali: fazer a sua decisão. Aí nascerá um mundo novo e nascerá uma igreja. Também tinha desenhado ali, ele desenhou uma pedra angular. Agora continua dizendo aqui, na Fé Perfeita, página 13. A palavra identificou a ele pelo que era. E agora a mesma palavra identifica a nós. E ele também escreve: vem uma igreja como a apostólica. Ele disse: se alguém me amar, ele guardará os meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, todos os mandamentos, esse tal é mentiroso e nele não está a verdade. Você diz: pois eu não creio naquilo. Bom, isso nos mostra que você é incrédulo. Isso é tudo. Se a Bíblia diz, isto quer dizer que é correto. Ali fica tudo ajeitado. O que a Bíblia diz, isso é verdade. E ele escreve: o incrédulo. Agora, notem bem as palavras de Jesus em São João 15, 7. Se estiveres em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiseres. E escreve: se estiveres em mim, é igual ter fé nele. Agora, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era. Agora ele sabia quem era. E por isso podia ter fé. E ele escreve: saber quem é para ter fé. A fé podia operar quando ele sabia o que era. Veja, isso é bem grande. Porque ter e tendo esse conhecimento, a fé então poderia operar. Depois, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então vós conhecereis quem sois. Pedi tudo o que quiseres e vos será feito. E ele escreve ali também: a fé podia operar quando ele soubesse o que era. E lembrem quando ele dizia: quando a noiva reconheça a sua posição. Isso está no livro de Citações. Quando a noiva reconheça o que ela é, então acontecerá o rapto. Se nós se acharem, não seria maravilhoso o seguinte: que toda pessoa vindo por essa fila de oração nesta noite dissesse: eu sou cristão e não sinto nenhuma repreensão. Eu sei que meu coração não me repreende e algo está me dizendo que nessa noite cessará o meu sofrimento. Venha você assim e então sairá com algo grande. Não importa quanta emoção tenha, nem quantas outras coisas, nada servirá até que a fé perfeita se ache manifestada e tenha sido identificada em você como a substância. E quando isso esteja presente, então nada o moverá.
E ele escreve aí: se estiveres em mim, página 107 do livro de citações, parágrafo 931. O novo nascimento é uma revelação no qual Deus revela à pessoa esse grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reúna todo aquele grupo de uma vez só, onde a revelação vai ser perfeitamente harmoniosa? Aí do lado ele desenha uma pedra angular e uma seta, a pedra angular embaixo as eras. Em harmonia e Deus expressado por meio da sua palavra as mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifestada. Se a igreja unicamente conhecesse a sua posição em desenho uma pedra angular, um desenho de pedra angular e as eras, e a seta a pedra angular, assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que é. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento e escreve também quando a igreja reconheça a sua posição. Agora continua dizendo, Jesus estava falando da autoridade divina. Eu estou lendo da mensagem a imagem do nosso irmão William Soto. Jesus estava falando da autoridade divina, do senhorio divino que Deus havia dado ao homem, o qual Adão havia perdido, mas que Jesus de Nazaré tinha em suas mãos. Na mensagem, o que está em vós, na página 38, diz, quando ele disse a Moisés, fala a rocha, não que a batesse, não que atingisse ela, isso significava falar, não que a atingisse. Vê, a pessoa tem que obedecer o que ele diz, mas homem algum pode fazer algo por si mesmo. Primeiro ele tem que ouvir de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6. Essas são as duas oliveiras, ministérios de Moisés e Elias. Agora a palavra de Deus prometeu que ele vive, porquanto ele vive, você vive. Ele prometeu que as obras que eu faço, vocês também as farão. As mesmas coisas fareis, apenas que em número maior, porque eu vou ao Pai. Ele conquistou todas as coisas. E o nosso irmão William continua dizendo, e essa autoridade, esse poder divino, pode ser usado somente pela fé. É no uso da fé e possuindo a fé de Deus que se pode fazer uso a essa autoridade divina que Deus tinha dado ao ser humano, do qual na mensagem também aqui estávamos lendo da fé perfeita, na página 7, nos diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus, através da sua palavra, não pelo que alguém disse ou que o outro fez, mas pelo que a palavra de Deus diz, ele disse, antes melhor seja que Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E ele escreve, fé é uma substância e vem pelo ouvir a palavra. Agora, se você vê alguém fazer algo através de uma promessa de Deus e depois a outro dizendo, eu também posso fazer isso,
Mas sendo apenas uma imaginação, quando tal tente fazer a mesma coisa, o acharemos ali pelo lado do caminho todo acidentado. Tem que ser uma substância. Agora, aquilo é potencialmente uma fé. Isso é algo que pode trazer a você uma fé. É potencialmente. Por exemplo, se você me pede uma árvore de manga e eu trago uma semente, você tem uma árvore de manga, mas ainda não se produziu. Mas quando chega a maturidade, então você vai ver que sim, é uma árvore de manga. Assim mesmo você pode se imaginar que Deus vai fazer certas coisas, mas quando seja revelado, então já é fé. Fé perfeita que não pode falhar. E escreve, quando é revelado, então é fé. Por isso, me são tão maravilhosas essas visões, porque provaram ser a verdade toda vez. Eu sei que Ele prometeu isso, prometeu em Sua palavra, e agora vemos o que está acontecendo nesse dia. Então assim sabemos onde estamos parados quando Ele fala. Isso me dá fé, porque Ele nunca fala ao contrário à Sua palavra escrita, e se for contrário à palavra, então eu não poderia ter fé nisso. Tudo tem que regressar à palavra, ou seja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. A palavra de Deus é toda suficiente, a palavra é tudo o que você precisa. Agora, fé é a substância, e nesse capítulo de Hebreus podemos ver o que é a fé e o que fizeram aqueles que tiveram fé. Você vê? Tem muitas pessoas que têm fé hoje, mas amanhã já não a têm. E depois de amanhã é outra coisa diferente ainda. Mas quando Deus observa, fixa a âncora e você pode ver, então não vai ter nada que possa fazer você se mover. E ele escreve, quando você o pode ver. Mas até que chegue a esse lugar, você vai andar fazendo provas, e aí ele escreve embaixo, até que chegue a esse lugar, você estará fazendo provas. Você estará fazendo provas aqui e ali, caminhando atentos e presumindo. Presumir é avançar sem autoridade. E em cima ele escreve, presumir é igual a avançar sem autoridade. Tem uma anotação que nós lemos, e vai fazer com que quando chegue no final sejam rejeitados ou alguma coisa assim, porque não conhecem o caminho. Veja, aqui também fala disso. Quando alguém anda tentando fazer isso e aquilo, correndo daqui para ali, é porque ainda não tem a fé, embora possivelmente tem o que nós chamamos fé. Agora, eu quero que entendam isso. A igreja tem que se levantar no poder de Deus a um nível mais alto. E escreve, igreja tem que se levantar no poder de Deus. Já estamos perto demais do fim. E eu acredito que agora a igreja está em condições para ensinar ela coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e então entrar as coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece. Ele escreve ali, polir as tábuas. E escreve também, você tem que conhecer. Agora, se você me diz, irmão Branham, isso não é luz elétrica. Contudo, eu sei que é sim.
Você vai dizer: e como você sabe que é? E eu responderia: porque eu estou olhando para ela. E como você sabe que não pode estar errado? Porque a minha vista sempre tem declarado para mim que isso é a luz. Por isso eu creio nas visões, porque sempre tem provado e declarado ser a verdade, porque vem da palavra. Agora vejam como uma das tantas visões que o reverendo William Branham teve, nesse tempo final, a estamos vendo cumprida. Aquela visão que ele disse que não tinha acontecido e que falta uma coisa, ele diz, que não aconteceu, e é esse quartinho de madeira e uma carpa no qual eu estaria ali orando pelos doentes. Essa é uma das coisas que ainda não aconteceu, o irmão Branham disse. Foi uma visão que foi mostrada a ele. Agora vejam que pela fé, os escolhidos de Deus nesse tempo final estiveram trabalhando para que isso seja uma realidade, porque somos as mãos de Deus, os pés, somos o corpo místico de crentes, e corresponde a nós a parte física, ou seja, ter o lugar, o templo, o lugar, a Ele, a sua presença. E vemos essa visão sendo cumprida no nosso meio nesse tempo final. É tanto assim que caminhamos não em uma visão, mas em uma realidade. Já entramos, nos sentamos, oramos, lemos as Escrituras, louvamos e glorificamos a Deus e nos dispomos a ouvir a Sua palavra, ouvimos a Sua palavra. E depois ofertamos a Ele louvores e uma oração a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, o cumprimento da visão sendo cumprida no nosso meio. O que Ele viu em visão, nós estamos tocando e fazendo parte do cumprimento dessa visão. Somos a realidade, essa visão. E aí é que conhecemos. E é aí que a fé se move. A fé trabalha e entra aí a esses mistérios ocultos, o qual ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Pois Deus está nos dando essa fé de rapto. Onde? No cumprimento de uma visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Agora continua dizendo: então, se ele disse, aí está ajeitado o assunto. Então, quando é declarado dessa maneira, já não tem por que duvidar. Vai ser simplesmente desse jeito. E depois você ouve: assim diz o Senhor. Porque isso é muito mais além do pensamento humano. Já está a nível do pensamento do Senhor. Os meus pensamentos, no meus pensamentos não são os vossos caminhos, os meus caminhos, os vossos caminhos. Isaías, tem uma escritura que fala disso tudo. Mas estamos de pé aqui, como o galho produzindo o fruto que está na videira. Deus usa o homem e apenas ao homem. Deus não usa maquinário, tampouco os grupos de homens. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa o indivíduo. E ele escreve: Deus só usa um homem. Na mensagem, aqui já tem a escritura ali, Isaías 55, para que vocês anotem. Isaías 55, versículo 8. Versículo 7. Deixe o perverso no seu caminho, iníquo e seus pensamentos, converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce do céu a chuva e a neve, e não volta para lá, mas senão que primeiro rega a terra e fecunda e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E também a escritura de, se acharam o local onde ele fala de chegar no final, essa mensagem, vamos ver, se enviaram para que tenham aí também. Esse de almas encarceradas, página 32. Não se pode evadir parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado. Tem um caminho por onde chegar. Não pode se evadir desse caminho. Agora continua dizendo aqui na mensagem, tempo decisivo, que foi pregado 28 de março de 1982, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: e quando esse livro volte à raça humana, os filhos de Deus, então eles poderão fazer nessa terra o que eles desejam fazer. Então eles saberão falar a palavra, eles poderão fazer o que queiram, porque é a sua herança, e cada pessoa com o seu pode fazer o que queira, mas sempre o homem entendido com os seus, com a sua propriedade, faz o melhor que pode fazer de acordo ao seu entendimento, e faz o melhor de acordo aos seus planos e propósitos mais altos. E os planos e propósitos mais altos que terão os filhos de Deus são os planos e propósitos de Deus. Ou seja, aí nós já teremos esses pensamentos de Deus em cada filho de Deus em toda a sua plenitude. Retornará novamente algum dia esse livro às mãos dos filhos de Deus, e então vocês verão o que vai acontecer. Então se cumprirá as palavras proféticas do que fará um grupo que terá a palavra falada. Porque isso será então um grupo de herdeiros que receberão novamente o título de propriedade e serão adotados no reino do Pai Celestial, que lhes dará e que lhes será encomendado a eles, para que o governem, encabeçado pelo Senhor, do qual no livro dos selos nos fala o irmão Branham, na página 254, onde nos diz: agora à noite vimos que vinha com a sua grande espada para matar, e também vimos que ele vai ser morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que o matarão. Espere até que estes 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que na verdade possa tomar a palavra de Deus, escreve Moisés e Elias com os escolhidos, pode colocar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão fechar os céus, poderão fazer isso, aquilo, ou o que queiram. Apocalipse 11 e 19 ele escreve ali. Em cima, nesse livro, ele escreve os trovões e grupo que partirá.
Ele será aniquilado pela palavra que procede da sua boca, a qual é mais aguda que toda espada de 2 fios. Eles poderão chamar 100 bilhões de toneladas de moscas, se assim o desejam. Vamos ver aqui nesse também para ir lendo o que ele escreveu. Amém. O que eles digam, assim acontecerá. Porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. Escreve Moisés e Elias. É a palavra de Deus, mas ele sempre usa o homem para pô-la por obra. Deus pode haver chamado as moscas ali no Egito, mas ele disse: Moisés, isso corresponde a ti. Eu te digo o que deves fazer. Tu anda e assim ele fez. Poderia ter escolhido o sol para fazer essa obra, ou a lua, ou o vento, mas ele disse: Moisés, ele escolheu o seu homem. Bem, agora encontramos que Satanás, depois de ter sido expulso do céu, se encarna na besta. E agora é uma besta, anticristo, falso profeta, e agora a besta. E foi dado o nome de morte, e o inferno o segue. É o verdadeiro Satanás em seu trono. E escreve um homem. Oh, irmão, ele é o representante de Satanás sobre a terra. Agora ele é a cabeça dos reinos da terra. Ele escreve Satã encarnado. O trono é igual um homem. Agora é a cabeça dos reinos da terra, os mesmos reinos que ofereceu o Senhor Jesus Cristo em Mateus 4. Satanás agora chega a ser um verdadeiro rei. Agora isso acontece mais adiante no futuro. Atualmente apenas é o falso profeta, mas dentro de pouco tempo chegará a ser a besta. Aí ele escreve: no futuro e vamos passar 256, vamos parar um momentinho aí. Página 256 diz: observem bem, essa última vez vem sobre o cavalo amarelo. Isso não é em nosso dia, será mais adiante, porque é um selo predito. E escreve quarto selo predito. Futuro. Quando isso aconteça, a igreja, a noiva, já terá subido. Quando esse indivíduo apareça sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo. Progride de anticristo até falso profeta e finalmente na besta. O diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas, para que apareça amarelo, cor de morte. Agora continua dizendo a 254. Mas dentro de pouco tempo chegará-se a besta. Quando desfaça o seu pacto que terá com os judeus, vocês já sabem como é isso. Bem, e para esse tempo lhe será dado o coração de besta. Aí ele escreve o pacto. E Satanás se encarnará. Mas quando a igreja, a noiva, suba, Satanás será lançado.
E ele desenha ali uma pedra angular e as eras, e desenha uma seta à pedra angular. Veja, quando a igreja suba onde? A era de pedra angular, aí é que Satanás será lançado, e é lançado. Aí é o fim, aí terminam todas as suas acusações. Porque lembrem que quando se sobe a pedra angular e já entra essa dispensação, se fecha a dispensação da graça, então o diabo é lançado à terra. Já não está ali realizando esse trabalho de acusador como o advogado oposto. E escreve ali também, nesse parágrafo ao lado esquerdo, coração da besta, Apocalipse 12, de 1 ao 17. Aí é onde diz: agora, enquanto o intercessor ainda esteja sobre o trono, Satanás pode continuar suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto, o promotor. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: e se cumprirão as palavras ditas, não temais manada pequena, porque ao Pai agradou dar-lhes o reino, e lhe dará o reino aos seus filhos, e se dará quando dê o título de propriedade em sua mão. Quando vamos às Escrituras, ao livro do Apocalipse, e vemos as coisas que serão feitas ali, e vemos o poder e a autoridade que deterão, certas pessoas terão. Quando vemos esses ministérios que estarão operando e que terão autoridade sobre os céus e sobre a terra, isso não é outra coisa senão o título de propriedade de volta às mãos de alguém que poderá utilizar. E isso vai ser a adoção. No livro dos selos, na página 345, nos diz: vamos ver nesse também. Agora já sabemos 345 abaixo. Agora já sabemos antecipadamente que Mateus 24 é o capítulo ao qual todos acodem quando se referem ao período da grande tribulação. Entendam isso. Este sexto selo é o selo do juízo. Já vimos a trajetória do anticristo, o rapto da noiva. Depois vimos os mártires, aqueles judeus debaixo do altar. Aí em cima ele escreve: os profetas são o juízo de Deus. E escreve também o sexto selo, ou sexto selo é igual ao selo do juízo. Agora, isso aqui é a abertura do juízo de Deus sobre as pessoas que estão no período da tribulação, da grande tribulação, de onde sairão os 144 mil judeus redimidos. Lhes provarei sem dúvida que esses, lhes provarei sem dúvida que são judeus e não gentios. Isso não tem nada a ver com a noiva. Ela já subiu e não é mencionada de novo, senão até o capítulo 19 de Apocalipse. Então, o sexto selo, esse selo de juízo da palavra, e aí escreve: Deus deu
todo o juízo a Jesus. E Jesus dá todo o juízo do sexto selo a Moisés e Elias, seu anjo. E também na 364 do livro dos selos, diz: no Egito houve trevas e escuridão quando Deus estava libertando a Jesus, quando esteve sobre a cruz. Nesse ele escreve Jesus na cruz. Antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro houve trevas e escuridão. O sol se escureceu na metade do dia e as estrelas não deram a sua luz. 2 dias depois, ele ressuscitaria com triunfo poderoso. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou Israel e iniciou em sua viagem rumo à terra prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos esses 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra de Deus lhes dá. Com a palavra que Deus lhes dá. Poderão falar apenas à medida que Deus lhes dê a palavra. Ele escreve, falam à medida que Deus lhes dê a palavra. E aí escreve no meio, nesse ele escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. E aqui ele escreve ministérios adotados no monte de Sião, ou seja, a igreja do Senhor. E também escreve Moisés e Elias têm o título de propriedade. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial, porque até Jesus disse isso: se foram chamados deuses aqueles aos quais veio a palavra, a esses Deus envia a sua palavra, e quando eles as falam, acontece. E agora aqui os vemos como uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles queiram, fecha os céus, e assim acontece. O que está fazendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigos, é isso. Este é o sexto selo que foi tão misterioso. O sexto selo é igual ao selo da redenção. E ele escreve ali. E também os 144 mil estão no livro da redenção. E aqui vejam na página 364 deste livro dos selos, 364 do lado esquerdo, aí no meio dos 2 últimos parágrafos, aí ele escreve controle da natureza, Moisés e Elias. Apocalipse 11, 3 ao 7. E 7, versículo 2 e 14, do 14 ao 20. Nessa mensagem que estávamos lendo há alguns minutos, o que está em vós, na página 31 e 32, eu tinha ficado neste, veja, e nesse livro dos selos também, na 364, aí também escreve do lado, no último parágrafo,
adotados. Arriba había escrito Em cima tinha escrito Apocalipse Apocalipse 10, do 1 ao 11, y 7 del 1 al 11. e 7, do 1 ao 11. Escribe adoptados. E escreve adotados. Y abajo, más abajo, E escribe mais abaixo ele escreve cuando quieran. quando queiram. Porque ali nós tínhamos lido e agora aqui os vemos como uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles queiram. E aí é que ele escreve quando queiram. Faltava esse. Agora vejam, nessa mensagem, na página 31 do que o que está em vós diz: era maior el que estava em Josué. Era maior o que estava em Josué que o sol. E Josué era um homem nascido em pecado, como eu e você. E escreve Josué nascido em pecado. E era maior o que estava em Josué e no sol que se movia pelo mandamento de Deus, pela ordem de Deus. Deus mandou que o sol brilhasse e que desse as suas voltas. E é governado e controlado pelas leis de Deus. Mas era maior aquele que estava em Josué. E desenha uma estrela de Davi ali. O que eram as primeiras leis de Deus. E escreve Josué do lado. Porque o Criador mesmo estava em Josué. Quando olhou ao sol e disse: Tu, detém onde tu estás. E lua, detém onde tu estás. Até que termine essa batalha. Foi uma ordem ali. E o sol e a lua o obedeceram. Porque o que estava em Josué era maior que o sol e a lua, o que estava em Josué. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6. Aquele que estava em Moisés era maior que o Egito. O Egito tinha os mais poderosos exércitos do mundo e tinha um mundo conquistado naquele tempo. Mas maior era aquele que estava em Moisés do que o próprio Egito, porque Moisés conquistou o Egito. Era até maior o que estava em Moisés do que a mesma natureza. Você já tem pensado alguma vez que Deus tomou a sua palavra e deu a Moisés e disse a ele: vai e ordena ao sol que não brilhe. E o sol se escureceu totalmente. É certo? Ele pode fazer com que o sol brilhe, que desapareçam as nuvens, ou ele pode fazer com que o sol se ponha negro. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele deseja. E ele está no Filho crente. Amém, é isso. Não tinha nem uma pulga em lugar nenhum, poderia ter sido no tempo do inverno, e não tinha moscas, mas Deus falou a Moisés: vai, fala minha palavra, e eu porei na tua mente o que tu tens que dizer. E ele escreve na mente de Moisés: e tu vai, levanta um pouco do pó da terra, de poeira, e joga ao ar a poeira. E diga que hajam pulgas. E provavelmente em algumas quantas horas tinha uma capa de grossura de várias polegadas de grossura de pulga se arrastando sobre o chão. Correto. O Criador. Não tinham rãs. Assim que ele levantou sua vara e disse que hajam rãs. E instantaneamente estavam por todos os lados amontoadas, até que toda a terra estava... É correto? Quando ele veio ao Mar Vermelho, e esse estava em seu caminho, Deus disse: fala ao mar. Lembre, ele tem controle sobre a natureza. E Moisés falou ao mar, e maior era o que estava em Moisés que o próprio mar. Isso é certo? Isso é verdade? Oh, uau, agora vocês podem ver. Maior era o que estava em Moisés do que o que está no mundo. Maior é o que está em Moisés do que qualquer natureza que exista no mundo. Ele ordenou a natureza o que Deus disse que dissesse. Ele disse e assim foi. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6.
e 10, do 8 ao 11. Continua dizendo, isso será adoção. Isso será novamente o título de propriedade na terra. Bom, mas antes que esse tempo chegue, tudo se moverá de tal maneira que antes que chegue a grande tribulação, aqui vai ter pessoas que vão desfrutar de todos os benefícios do título de propriedade de volta à raça humana. Aí vai ser o tempo onde se conhece da manifestação da terceira etapa em sua plenitude, onde não vai ter limites quanto às coisas que acontecerão. Isso vai ser nada menos que o título de propriedade de volta aos seres humanos, para assim fazer o que Deus disse que deve ser feito nesses dias finais. Na mensagem, vamos ver aqui, possuindo todas as coisas, e também vamos ver onde eu coloquei uma anotação. Que também aqui está. Vejam. Nesse estudo bíblico, nessa escritura de Apocalipse 21, versículo 7, que colocaram ali, a qual diz, Apocalipse 21, 7, o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E ele escreve ali, outro filho de Deus vai ser adotado, o qual é o anjo de Jesus. Assim como foi adotado o anjo do Senhor, o anjo do pacto, encarnado em Jesus. E assim recebe a pedrinha branca com o novo nome do Senhor Jesus Cristo. E recebe a autoridade sobre as nações para regê-las, governá-las, entre parênteses, governá-las com vara de ferro. E cairá o juízo sobre elas, e se sentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono, o trono de Davi. Outro filho de Deus, ele diz. Agora vejam, nessa mensagem, possuindo todas as coisas, na página 25, e parte da 26 diz: eu sou um herdeiro da cura divina. Eu sou um herdeiro do regozijo. Tenho direito a ser feliz. E o que faz você tão feliz? Eu tenho direito a ser. Como você sabe? Porque eu sou um herdeiro da felicidade. Amém? Agora eu me sinto religioso. Veja, eu sou herdeiro da felicidade. Sou herdeiro do regozijo. Sou herdeiro da paz. Sou herdeiro da vida eterna. Sou herdeiro do Espírito Santo. Amém? Eu sou herdeiro de toda a evidência que ele possui. Você pode ir falando aí na sua mente, no seu coração: eu sou um herdeiro disso tudo. Veja, eu sou aí. Sou herdeiro de toda a autoridade de Deus. E escreve: herdeiro de toda a autoridade de Deus. Adão perdeu. Cristo recuperou para nós.
Amém? Quem te fez assim não fui eu. Foi Ele quem o fez. Cada pessoa entre vocês é um herdeiro da mesma coisa. Você é herdeiro de um trono. Ao que venceu, darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. Amém? Tu és herdeiro de todas as coisas, não apenas de uma coisa, mas de todas as coisas. Todas as coisas estão sob teus pés. A tumba está sob os teus pés, o inferno está sob teus pés, o pecado está sob teus pés, tudo está sob teus pés. Tu és herdeiro. Tu estás morto e a tua vida escondida com Cristo em Deus. Tu te levantou novamente para a vida eterna e tu estás sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Que nos chamem como queiram nos chamar. Diga a você que estamos malucos se querem falar, mas somos herdeiros. Herdeiros de quê? De todas as coisas. Ele escreve herdeiro. Tu és herdeiro do tabernáculo Branham? Não. Eu sou herdeiro de todas as coisas, tanto daquilo que se vê como do que não se vê, do presente e do futuro. Eu sou herdeiro de tudo. O pecado e a maldade foram colocados sobre os meus pés pela graça de Jesus Cristo. Ele se levantou naquela manhã de ressurreição e triunfou sobre a morte, sobre o inferno e a tumba e nos fez herdeiros, dizendo-nos: me esperem lá, e eu lhes darei a promessa. O seu servo, depois, ungido e com autoridade, disse: a promessa é para ti, para teus filhos e para os que estão longe. E escreve Pentecostes hoje. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar, eu sou o herdeiro. Jesus, amém, Jesus nos provou com a sua ressurreição. Entramos nesse campo de batalha entre a vida e a morte. Você dirá: eu sou um pecador, irmão Branham. Você não tem por que ser. Você é um pecador porque você porque você tem que fazer, mas você não tem que fazer. A dívida foi paga. Irmão Branham, veja, eu desejo ter regozijo. Tu pode tê-los. Tu simplesmente estás permitindo que Satanás te tire os privilégios pelos quais Cristo morreu. Eu sou herdeiro a Ele todo. E tudo aquilo pelo qual Ele morreu pertence a mim, pertence a ti. Somos seus filhos, somos herdeiros dele, de tudo aquilo pelo qual Ele morreu. Agora vejam, somos herdeiros de tudo. Pois então, não basta até aí, tem que ter uma reclamação de toda essa herança. Então ele vem e realiza esse trabalho de reclamação de quê? De tudo que pertence a nós. Tudo é nosso. Agora vejam, veja o que continua dizendo aí. Esse é um tempo muito decisivo, porque desse tempo depende tudo que há de acontecer nos céus e na terra. Desse tempo e do que há de acontecer nesse tempo depende o cumprimento de todas as promessas que Deus fez na Escritura. Desse tempo decisivo depende todos esses grandes milagres que hão de acontecer nessa terra. Vejam, na terra, a qual terá uma mudança. Vejam na página 140 do livro de Citações, parágrafo 12, 51. Nos diz:
La tercera señal que ele dio Veja, o terceiro não sinal foi que ele deu emparentada à sua não foi ocupação. parentada à sua Nem foi ocupação, parentada à nem sua foi aparentada à Sua sua terceira pessoa. O seu terceiro sinal. Notem, Las primeras dos señales os primeiros dois relataram sinais a ele, relataram a ele, a si sua mesmo ocupação. e a sua ocupação, E elas foram os dois únicos sinais que a Bíblia diz que tinham uma voz. O outro sinal não tinha uma voz, mas os dois sinais que foram dados desde a sua própria pessoa, em sua gente tinham vozes. Mas o terceiro sinal, veja, foi dado o sinal. O terceiro sinal foi o sinal de morte. E ele escreve: o último sinal é igual morte. Se o seu sangue se convertesse em água, então vocês morrerão. Mas as outras duas tinham vozes de profecia. Eu espero que vocês estejam lendo agora, as entrelinhas, o que eu estou dizendo. Mas os outros dois sinais tinham vozes de profecia a Israel tocante ao seu futuro. Agora, para vocês que estavam em cima na montanha há pouco tempo, quando a rocha foi lançada de cima, vem, agora, indo, ele ia mudar a natureza para fazê-la trabalhar por eles. E escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 6, que é o que vemos ali no livro dos selos, na página 368, onde nos diz: por isso nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a isso tudo. Essa porção que lemos, fiquem com isso. Podem colocar junto com isso. Esse sinal. Agora, veja o sexto selo. Diz: ó irmãos, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverão erupções vulcânicas, e nisso a terra vai se renovar. As lavas vulcânicas brotarão do centro da terra e então regará por todos os lados enquanto a terra gira. A noiva com dores de parto. O sexto selo dá lugar a isso, ao parto. E lhes asseguro isso: um amanhecer destes, e escreve na manhã, quando Jesus e sua noiva venha de novo à terra, encontrará um paraíso de Deus tão perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com seus amigos e seus entes queridos. Se ouvirão por todos os lados os doces cânticos das hostes celestiais. Então ele dirá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor que foi preparado para ti, desde antes que o pecado colocasse a perder o assunto. Nosso irmão William continua dizendo: creio que com o que falamos, podemos ver porque no meio da igreja noiva, no meio da noiva gentia, podemos ver porque no meio da noiva gentia, no meio da esposa do Cordeiro, há de haver um tempo de manifestação sem limites do poder de Deus. Mas foi dito que será um tempo onde já não haverá sangue no propiciatório do templo que está nos céus. No livro das eras, na página 17, em Eras, editado,
Nesse também, vamos ver aí o que nos escreve. Diz: o vem, o Cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu ofício presente. E escreve: Cordeiro de Deus, sacerdote. E escreve o propiciatório. Nesse propiciatório, isso é o que está fazendo agora, seu sangue clamando por nossos pecados. Mas algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. E nesse ele escreve: Cordeiro, leão. E aqui ele escreve: Leão de Judá, rei. Apocalipse 11, do 15 ao 18, e 6, do 12 ao 17. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro dessa terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é o rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual, não é desse sistema mundano, assim como nós tampouco somos desse mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes ao do mundo. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Jesus disse ali na oração do capítulo 17 do Evangelho segundo São João: guarda-os do mundo, cuida-os, guarda-os, ele dizia. A nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. E escreve a teofania, sexta dimensão, onde Jesus é rei. É por isso que nossas mulheres não se vestem com roupa de homens, nem cortam seus cabelos, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. É por isso que nossos homens não bebem, não fumam e nem andam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será quebrantado, mas o nosso permanecerá. E no livro dos selos, na página 88, 89, nos diz: Notem agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como cordeiro imolado para ser um leão, o rei para trazer o mundo inteiro ante ao tribunal de juízo, o mundo que o rejeitou. Então, o nosso parente, como redentor, é rei sobre tudo. Por quê? Porque tem a ata do título da redenção em suas mãos. Eu estou tão contente que o conheço. Então ele reclama a sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então ele joga ao chão o seu contendente Satanás. E escreve: tem o título rei, leão.
Ele lança Satanás em um lago de fogo, juntamente com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Agora ele é rei. Hoje ainda tem misericórdia. Não rejeite a sua oferta. E ele escreve nesse outro, está no futuro. E nesse também em cima, no parágrafo que começamos a ler, notem agora, aí do lado ele escreve trono de juízo, leão, juiz. O cavaleiro sabe exatamente quem é você, seu contendente, que lhe fez guerra por 2000 anos, agora ainda está dizendo, posso fazer com eles como quero, ainda os tenho, são meus. Eles tiveram o título ali no princípio, mas ele é o Redentor semelhante. Agora ele está intercedendo por nós. Mas algum dia o diabo disse, eu os colocarei na tumba. Mas Deus disse à igreja, eu tirarei. Mas tenho que primeiro ser o intercessor. Agora ele vem e sai da eternidade lá do trono do Pai, onde tem estado como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações com a vara de ferro. O juízo está pronto. E escreve rei, leão. Ó irmãos, nosso Redentor semelhante tem todas as coisas, correto. Agora o que faz? Desafia Satanás, o contendente, e diz, agora são meus, os ressuscitei. Então toma todos os mentirosos e todos os pervertedores da palavra, juntamente com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Escreve lago de fogo. Então tudo fica terminado. Os destrói no lago de fogo, ó irmãos. E escreve vara de ferro. Apocalipse 11, do 3 ao 12 e 10, do 8 ao 11 também, 19, do livro do Apocalipse. Agora continua dizendo aqui, o tempo de misericórdia no céu já terá terminado. E ele nos fala aí desse tempo que iria ocorrer. E hoje esse tempo de misericórdia no céu terminou, já terminou. O poder de Deus vai ser manifestado e visto, porque novamente a propriedade dos filhos de Deus, o título de propriedade retornará às mãos do Filho de Deus. Por isso, então, poderá haver uma ressurreição, poderá haver também uma transformação dos que estão vivos. Sem o retorno do título de propriedade, nada disso vai ser possível, porque o título de propriedade é que estão todas essas bênçãos, todos esses direitos, os direitos à vida eterna, os direitos à felicidade, os direitos a um corpo eterno, um corpo incorruptível. E na mensagem que estivemos lendo, de possuindo todas as coisas, na página 35, nos diz, lembrem, toda palavra é uma âncora firme e segura. Simplesmente deixe que a sua fé descanse sobre ela e não se mova. Fique aí. Agora você não pode tomar a palavra e colocá-la por aqui e tomá-la e dizer, eu vou provar de novo, vou testar novamente. Fique ali,
fique lá com ela. Sim, Senhor, tal como Abel fez. Morra aos seus próprios pensamentos. Simplesmente diga: Deus, é a tua palavra. Não é o que eu penso, é a tua palavra. Está aí. Abel morreu sobre essa confissão da rocha. Contudo, ele te tocará tal como fez com a irmã aqui. Tem sido assim sempre. Satanás procura fazer tão complicado. Ele diz: oh, você sabe que isso foi para os dias passados. E diz todas essas coisas. São os incrédulos os que dizem isso. Mas para você que crê, Ele é precioso. Ele não é somente Senhor na necessidade. Ele é uma pedra preciosa vindo a uma pedra viva. Você e eu, vindo a uma pedra viva. Somos pedras cortadas, moldadas, as quais encaixam-se tão perfeitamente na pedra angular, para pôr ali uma figura. Vejo que as que encaixam bem aí dentro tem que ser pedras angulares e tem que ter os 3 lados. Lembre que o 7º selo era uma maneira tríplice. Ele é uma pedra preciosa. Ele é a principal pedra de ângulo. O que toca essa pedra é curado. Amém. E desenhe uma estrela de Davi ali. E agora, não é verdade que estamos agradecidos ao Senhor? Estou muito contente porque o Senhor é Deus. Amém. Eu estou tão contente ao saber que Ele é um Pai eterno e cheio de misericórdia, e por saber que Ele honra a sua palavra e guarda o seu pacto. E desenha uma estrela de Davi e escreve: pacto. Tem que guardá-lo porque Ele é Deus e Ele o fez. Ele é a fonte de toda a verdade. Não pode haver outra coisa que a verdade sem adultério o tempo todo. Toda palavra que Ele fale vai ser infalível. E essa é a sua palavra. Ó Deus, que a minha fé seja infalível nela. Amém. Então a minha fé chegará a ser infalível, tal como a palavra é infalível. E então a palavra, com esse tipo de fé, produzirá qualquer coisa que a palavra prometa. A palavra com esse tipo de fé produzirá o quê? Qualquer coisa que a palavra prometa. Amém. Assim que, veja o que ele diz aqui. Assim que, limpa-me, Senhor. E você pode ir dizendo isso. Veja, aí no seu coração. Assim que, limpa-me, Senhor. Prova-me. Limpa-me. Me cure. Me proteja. Me abençoe e me dê das tuas misericórdias. Essa é a minha oração a Deus. Vejam. O que essa fé produz qualquer coisa que a palavra promete. Mas lembrem que tem um requisito, uma condição, fala nessa mensagem: o que crê.
Portanto, ao ser crente dessas promessas, então vamos confiados diante dele e dizemos: Senhor, prova-me, limpa-me, me cure, me proteja, me abençoe e me dê da tua misericórdia. E Senhor, me dá logo esse corpo eterno e glorificado que eu preciso, que tanto problema tem dado a esse, mas que tem sido de bênção, porque com ele eu pude te louvar e te glorificar, eu pude te conhecer também, fiz contato com a vida eterna, mas Senhor, eu já preciso desse corpo eterno e glorificado. Se esse, embora com problemas e defeitos, é bom, porque podemos ter esse companheirismo, como vai ser com o novo? Como será com esse corpo perfeito, imortal, incorruptível e glorificado? Continua dizendo o nosso irmão William: se esse livro não for reclamado, não pode haver direito a um corpo perfeito, mas depois dele ser reclamado, então vai ser reclamado tudo aquilo qual tem direito, todos os filhos de Deus. A autoridade do Filho de Deus. Nesse tema, e tanto para falar, e demos assim um percurso por vários lugares, mas é uma beleza de tema. Como todos esses temas e conteúdos, porque não tem nada mais doce como o mel que a palavra. Que horas temos? Eu acho que podemos cantar um cântico. Se tivermos o cântico que cantou agora há pouco tempo a irmã Ruth, e se puder cantar o do Salmo 103. Se puder cantar, nós acompanhamos com esse formoso cântico, onde nos fala de todos os benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. E veja aí quão formoso ele nos fala, todos esses benefícios. Começa cura, proteção, misericórdia, todos esses benefícios ele nos dá e nos tem para nós. Ele só te pede uma coisa: que creias nele. E crendo, então pede a ele. Salmo 103.
rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. E amém. La autoridad A autoridade. del Hijo de Dios. Amém e amém. A autoridade do Filho de Deus. Conosco, imediatamente, deixamos ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.